tarde. No jornal de hoje, eu irei falar um pouco sobre as tribos urbanas e também como as drag queens surgiram e a influência delas nesse meio. Bom, as drag queens, elas surgiram dentro de uma mistura do teatro junto com a performance e a cultura LGBTQIA+. Dentro disso, temos alguns tópicos que são eles: o teatro e o travestimento. No teatro antigo, mais especificamente na Roma e na Grécia Antiga, os homens eram apenas eles que atuavam, as mulheres não podiam subir ao palco. Então eles se vestiam e se trajavam, se maquiavam como mulheres. Também temos o vaudeville e o burlesco. No século XIX e início do século XX, especificamente nos Estados Unidos e na Europa, o travestimento ele começou a ser usado no vaudeville e no burlesco, que são duas formas de teatro que são usadas para sátiras, fins de entretenimento e também como drama ou fins cômicos. Também temos a cultura LGBTQIA+. Nos anos de 1920 e 1930, especialmente nas cidades grandes como Nova York, Paris e Londres, o travestimento ele ganhou uma popularidade muito grande nos bares e clubes onde se residiam a comunidade LGBTQIA+. Esses shows que ocorriam nos bares e comunidades LGBT, os shows de drag, eles se tornaram um espaço seguro para que aquelas pessoas pudessem explorar a sua identidade de gênero e desafiar essas normas. Também temos o movimento drag moderno. Após os anos de 1960 e 1970, com o crescimento do movimento pelos direitos LGBTQIA+, o drag se tornou um símbolo de resistência e de liberdade. Na época, artistas importantes drags como Divine e Lady Bunny ajudaram a elevar o nível drag e também ser reconhecido mundialmente. Também temos a drag RuPaul com seu programa RuPaul Drag Race e a cultura pop. Na década de 90, RuPaul, uma das maiores drag queens conhecidas mundialmente, popularizou o movimento com a cultura mainstream. Também temos o quinto tópico, que é o RuPaul Drag Race e a cultura pop. Na década de 90, RuPaul, uma das maiores drag queens que conhecemos hoje mundialmente, ficou conhecida no meio drag com a cultura mainstream. Ela criou um programa chamado RuPaul Drag Race no ano de 2009, que também se tornou maior ainda mundialmente com reconhecimento. Agora, depois dessa apresentação, a Raíssa vai apresentar para vocês uma entrevista com uma drag. Boa tarde, gente. Meu nome é Raíssa e eu tô aqui hoje com a Júlia Morim. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, eu que agradeço. Você ter aceitado. A gente é muito grato por isso. Eu queria começar perguntando o que te inspira, o que te inspirou, na verdade, a virar uma drag? Então, muito obrigada por ter me convidado. Então, eu me identifico como uma artista que usa a arte drag como uma forma de expressão, né? Porque sabemos que é muito difícil e ser drag, ela me permite explorar várias facetas de mim mesma, de quem eu sou, e a minha maior inspiração veio da comunidade LGBTQIA+. Nossa, adoro, porque tem muita luta, né? A gente sabe quanto que é difícil, então isso me ajudou a descobrir quem eu sou e eu amo ser drag. Muito lindo. É uma arte, né, na verdade, ser drag. Eu queria saber também como foi o início da sua trajetória. Tipo, você sofreu muita coisa, foi muito preconceito, como que foi o início? Então, no começo foi um misto de empolgação e medo também, porque eu sempre fui muito apaixonada pela maquiagem, sempre gostei muito de me maquiar, dos figurinos, dos cabelos, sempre gostei muito disso. Mas quando eu comecei, o preconceito era muito presente, muito mesmo. E além disso também, investir em figurinos, maquiagem, qualidade de vídeo era muito caro e eu não tinha essas condições. Mas aos poucos eu fui me encontrando nesse meu estilo, fui conquistando o meu espaço e hoje em dia eu vejo que cada obstáculo que teve fez eu crescer na vida. Que lindo! Bom, eu imagino que cada apresentação para você é única, é especial. Sim. Eu queria saber como que é a sua preparação para entrar no palco, se tem alguma performance antes de você entrar.
Como que você faz? Ah, com certeza, né? Antes de eu me apresentar, eu pego e vejo os looks de acordo com o que eu quero transmitir naquele dia. E aí eu vejo o cabelo, vejo maquiagem, e é isso. E o que que a maquiagem representa pra você? Aí a maquiagem representa tudo pra mim. Porque antigamente os homens, eles se vestiam de mulher para interpretar papéis femininos, já que as mulheres naquela época, elas não eram permitidas no palco. Então a maquiagem era muito importante para trazer as características femininas. Então os olhos grandes, a sobrancelha fina, a pele clara, bem marcada, a bocão assim, sabe, bem babadeiro. Você passou uma mensagem maravilhosa pra gente. Eu queria muito agradecer você. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada pela entrevista. E agora a gente vai passar por uma outra entrevista de uma jornalista, a Júlia dos Reis. E é isso, gente. Fiquem com a entrevista dela. Olá, eu vou falar um pouquinho agora sobre a importância das drag queens. As drag queens têm uma importância significativa em várias esferas, desde a arte até a cultura, política e outros movimentos sociais. Aqui estão alguns pontos dos principais pontos que mostram a relevância delas. Primeiro, expressão artística e criativa. Drag queens são verdadeiras artistas. Elas usam maquiagem, moda, música, performance para criar personagens e contar histórias. A arte drag transcende o entretenimento, servindo como uma forma de expressão artística única, que desafia normas de gênero e redefine estética. Segundo, desconstrução das normas de gênero. As drag queens desempenham um papel fundamental na desconstrução das expectativas rígidas sobre gênero. Ao brincar com as ideias de masculinidade e feminidade, elas mostram que gênero é uma construção social fluida e se incentiva as pessoas a refletirem sobre as definições tradicionais de gênero e identidade. Terceiro, visibilidade e representatividade LGBTQIA+. Drag queens têm sido defensoras e representantes da comunidade LGBTQIA+. Por décadas, em tempos em que essa comunidade era marginalizada e reprimida, drag queens ajudaram a dar visibilidade, criando espaços seguros para a autoexpressão. Elas também ajudam a educar o público mais amplo sobre as questões LGBTQIA+, promovendo a aceitação e o respeito. Quarto, empoderamento e resistência política. Drag queens desempenham papéis importantes em movimentos políticos. Por exemplo, elas estiveram na linha de frente da resistência durante os distúrbios de Stonewall, em 1969, um marco no movimento pelos direitos LGBTQIA+, nos Estados Unidos. Além disso, muitos shows de drags abordam temas políticos e sociais, fazendo críticas e sátiras que desafiam o status. Quinto, comunidade e pertencimento. As drag queens muitas vezes se tornam líderes dentro das comunidades LGBTQIA+. Elas criam e promovem eventos onde pessoas podem se sentir aceitas e livres para serem quem são. Esses eventos servem como espaços de apoio, celebração e união para indivíduos que muitas vezes enfrentam discriminação e rejeição. Sexto, educação e quebra de preconceito. Por meio de sua visibilidade em programas de TV e shows e nas redes sociais, as drag queens têm ajudado a desafiar preconceitos e a promover discussões sobre diversidade e inclusão. Elas têm ajudado a desmitificar em torno de questões LGBTQIA+, ampliando a compreensão e a empatia do público geral. Sétimo, influência na cultura pop. Drag queens têm uma enorme influência na cultura pop, inspirando moda, música, cinema e TV, com o sucesso de programas como RuPaul Drag Race. A arte drag entregou definitivamente no mainstream, redefinindo tendências e inspirando novas gerações. Em suma, as drag queens são símbolos poderosos de arte, resistência, liberdade e autenticidade. Elas contribuem significativamente para a sociedade ao promover uma cultura de aceitação, criatividade e diversidade. Desafios aos direitos das drag queens. Apesar dos direitos mencionados, drag queens ainda enfrentam desafios significativos. Embora haja avanços significativos em termos de aceitação social, muitas drag queens ainda enfrentam discriminação em ambientes de trabalho ou em suas vidas pessoais. A estigmatização da performance drag como algo desviante ou indecente ainda é uma realidade em muitas culturas.
Drag queens, especialmente as de comunidades marginalizadas, como drag queens negras ou trans, estão particularmente vulneráveis à violência e crimes de ódio. A discriminação e a violência contra a comunidade LGBTQIA+, continuam a ser um problema em muitas partes do mundo. Em alguns países, leis conservadoras visam reprimir ou banir performance de drags e outros tipos de expressão de gênero não normativa, o que representa uma ameaça direta à liberdade artística e aos direitos humanos das drag queens. As drag queens são extremamente importantes para a sociedade, atuando como figuras de resistência, agentes culturais e vozes poderosas dentro e fora da comunidade LGBTQIA+. Os direitos das drag queens, assim como os de qualquer outra pessoa, estão ligados à igualdade, à liberdade de expressão e à proteção contra a discriminação. Embora tenham conquistado maior aceitação e visibilidade, ainda enfrentam desafios contínuos em termos de direitos civis e sociais. Eu vou falar um pouco sobre a cultura ideológica e a identidade cultural no século XXI das drag queens. No século XIX, o conceito de drag queen ele ainda não era conhecido da forma que a gente conhece hoje em dia. Na época, ele já era visto de outra forma, assim como a gente também vê de outra forma hoje em dia, mas ele estava prestes a ser moldado. Nesse período, as práticas de travestimento e performances de gênero, elas estavam prestes a surgir nos contextos teatrais, sociais e culturais, que influenciaram o surgimento das drag queens modernas, a quais conhecemos hoje. Bom, alguns desses tópicos que explicam a cultura ideológica são o travestimento teatral e a subversão de gênero. No século XIX, o teatro ele continuava a ser um espaço onde a performance de gênero ela era muito comum. Tradicionalmente, o travestimento ele nada mais é quando um homem ele se veste, se traja, se maqueia como uma mulher ou vice-versa também. Era parte da prática teatral que isso acontecesse em muitos contextos, tanto em performances cômicas ou dramáticas, que é o teatro vaudeville e burlesque. Também temos o segundo tópico, que é nada mais a cultura de salões e clubes privados. Durante o século XIX, especialmente nas grandes cidades europeias como Paris e Londres, e também nos Estados Unidos, surgiram muitos clubes onde performances mais ousadas e expressões não normativas de gênero foram criadas. Esses espaços eles eram geralmente privados e exclusivos, que permitiam que a elite e pessoas progressistas explorassem as ideias sobre a sexualidade e a identidade de gênero, que na época era considerado um grande tabu na sociedade em geral. Também temos o terceiro tópico, que nada mais é a ideologia social e o conceito de moralidade. O século XIX ele foi um período em que as normas sociais elas eram altamente influenciadas por a moralidade vitoriana conservadora. As questões relacionadas ao gênero e à sexualidade elas eram rigidamente controladas, e qualquer expressão que fugisse das normas básicas, que eram muito, das vezes, elas eram vistas como imoral ou perigosa, nessas margens dessa moralidade predominante, existiam círculos onde o travestimento explorava a identidade de gênero e era usada como uma resistência cultural pelas drags que na época já eram conhecidas. Também temos o quarto tópico, que é a expressão de sexualidade e a identidade nas subculturas. O quinto, temos as personagens femininas exageradas e o movimento do estilo drag. Também temos a resistência e a subversão drag como protesto silencioso. E, por fim, a influência que causaria no futuro, no século XX.